Olá, chegou o momento de você ouvir mais uma história. Esse momento é só seu, um momento de lazer, e eu prometo me dedicar ao máximo para tornar essa hora muito mais interessante para você. Não esqueça de deixar o seu like e fazer a inscrição no canal. Caso queira ajudar o nosso projeto, que é independente, entre no nosso Apoia-se. A partir de R$5 você pode se tornar um patrocinador. Ou, se quiser fazer uma ajuda esporádica, entre no nosso Pix com a chave marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história? Conta um Conto apresenta de Stephen King, O Sobrevivente. Narração Marcelo Fávaro. Cedo ou tarde, a pergunta se apresenta a todo estudante de medicina: até que ponto um paciente suporta o choque de um trauma? Instrutores diferentes respondem à pergunta de diferentes maneiras, mas, reduzida ao seu nível básico, a resposta é sempre outra pergunta: até que ponto o paciente deseja viver? 26 de janeiro. Faz 2 dias que a tempestade me derrotou. Esta manhã eu medi a ilha a passos. E que ilha! São 190 passos em sua parte mais larga e 267 de ponta a ponta. E pelo que me consta, nela nada existe para comer. Bem, meu nome é Richard Pine. Este é o meu diário. E se eu for encontrado, ou quando eu for encontrado, poderei destruí-lo facilmente. Não há escassez de fósforos por aqui. Nem de fósforos, nem de heroína. Há bastante de ambos. E nenhum deles vale nada por aqui. Então eu vou escrever. De qualquer modo, vai servir para matar o tempo. E se for para contar toda a verdade, e por que não? Sem dúvida, tempo não me falta. Pois eu devo começar dizendo que nasci Richard Pinzetti, na pequena Itália de Nova York. Meu pai era um carcamano do velho mundo. Eu queria ser cirurgião. Meu pai riu, disse que eu era maluco e mandou que eu lhe levasse outro copo de vinho. Ele morreu de câncer aos 46 anos. E eu fiquei contente com isso. Joguei futebol no ginásio. Fui o melhor jogador que minha escola já teve. Um quarterback, capitão do time. Nos meus 2 últimos anos, fui o vencedor do torneio All-City. Eu odiava futebol. Entretanto, quando se é pobre descendente de carcamano, precisando de uma iniciativa individual para entrar numa universidade, bem, a única saída é o esporte. E assim eu joguei. E consegui minha bolsa de estudos por atletismo. E na universidade, só joguei futebol até minhas notas serem boas o bastante para que me permitissem uma bolsa de estudos acadêmica integral, preparatório para a medicina. Meu pai morreu 6 semanas antes da minha diplomação. Foi um bom negócio. Acham que eu queria cruzar aquele palco e receber o meu diploma depois de olhar para baixo e ver aquela bola de gordura sentada lá? Uma galinha quer uma bandeira? Eu também entrei para uma fraternidade. Não era das melhores. Nunca é quando você tem um sobrenome Pinzetti. Mas ainda assim era uma fraternidade. E por que escrevo isso? Bom, chega a ser quase engraçado. Não retiro isto. É engraçado mesmo. Porque o grande Dr. Pine, sentado em uma pedra com suas calças de pijama e uma camiseta, em uma ilha quase do tamanho de uma cusparada, escrevendo a sua história. E eu estou com fome. Uma puta fome. Ora, não importa.
Escreverei a maldita história da minha vida, se quiser. Pelo menos desviará minha mente do estômago. Mais ou menos isso. Mudei meu sobrenome para Paine, antes de entrar para a faculdade de medicina. Minha mãe disse que eu lhe partiria o coração. Que coração! Um dia depois do meu velho estar debaixo da terra, ela já se embandeirava para o judeu da mercearia, aquele do fim do quarteirão. Para alguém que tinha tanto amor ao nome, ela parecia com uma pressa dos diabos para trocá-lo por Steinbrenner. Tudo quanto eu desejava era cirurgia, desde o ginásio. Naquela época, ao envolver ataduras nas mãos antes de cada jogo e a lavá-las depois, quem quer ser um cirurgião precisa proteger as mãos. Alguns colegas costumavam implicar comigo por causa disso, me chamando de covarde. Eu jamais lutei com eles. Jogar futebol já era risco o suficiente. Havia outros meios. Quem mais pegava no meu pé era o Howie Plotsky, um imigrante grandalhão e idiota da Europa Central, com cara coberta de espinhas. Eu entregava jornais. E juntamente com os jornais também vendia o jogo dos números. Havia sempre uma pequena renda, brotando de vários lugares. Acabava-se conhecendo gente. Compreendam, são feitas as conexões. Não há outro jeito, quando se vive pelas ruas. Qualquer filho da puta sabe como morrer. O negócio é aprender a sobreviver. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Assim, paguei 10 pratas ao cara mais corpulento da escola, Rick Brasi, para que ele fizesse a boca de Howie Plotsky desaparecer. Faça-a desaparecer, eu falei. Eu lhe pago $1 para cada dente que você me trouxer. Rico me trouxe 3 dentes, embrulhados em um guardanapo de papel. Ele descolou 2 articulações dos dedos, fazendo o trabalho. O que dá para verem em que tipo de problema eu ia me meter. Na faculdade de medicina, enquanto os outros otários se matavam para continuar estudando, não houve intenção de fazer piada, viu? Entre trabalhar como garçons, vender gravatas ou limpar assoalhos, eu continuava me virando. Apostas de futebol e basquete, alguns seguros. Eu permaneci em bons termos com a antiga vizinhança, e isso ocorreu às 1000 maravilhas durante a faculdade. Eu só entrei no negócio ilegal de drogas quando eu fazia já a minha residência. Eu trabalhava em um dos maiores hospitais da cidade de Nova York. A princípio foram apenas alguns formulários de receitas em branco. Eu vendia um bloco com 100 formulários a um sujeito da vizinhança. E ele forjava os nomes de 40 ou 50 médicos diferentes, usando amostras caligráficas que eu também lhe vendia. O cara dava meia volta e distribuía os receituários na rua, a 10 ou 20 dólares cada. Os viciados e adeptos das anfetaminas, eles adoravam aquilo. Depois de algum tempo, descobri a confusão que era a farmácia do hospital. Ninguém sabia o que entrava ou saía. Havia gente arrastando artigos e mancheias, e eu não. Eu sempre tive o máximo cuidado. Eu nunca me envolvi em problemas até ficar um pouco descuidado. E também sem sorte. Contudo, vou aterrar em cima dos pés. Eu sempre aterro. Não posso continuar escrevendo agora. Meu pulso está cansado e eu gastei a ponta do lápis. Aliás, eu nem sei por que eu me preocupo. Logo alguém estará me tirando daqui. 27 de janeiro. O barco saiu à deriva esta noite e afundou em 3 metros de água, ao norte da ilha. E daí? O fundo, afinal, estava mais surado do que o queijo suíço. Depois de bater nos recifes, eu já havia desembarcado tudo que representasse valor. 4 galões de água, um estojo de costura, um estojo de pronto-socorro. Este livro no qual eu escrevo, que se presume deveria ser um registro de inspeção de barcos salva-vidas. É aí que está a piada. Onde já se ouviu falar em um barco salva-vidas sem nenhuma comida a bordo?
Meu último registro aqui anotado foi de 8 de agosto de 1970. Oh, sim, eu recolhi também 2 facas. Uma cega, a outra razoavelmente afiada. Uma combinação de garfo e colher. Serão usados quando eu comer a minha ceia essa noite. Pedra assada. Pedra assada. Bem, pelo menos consegui fazer a ponta com o meu lápis. E quando der o fora dessa pilha de rochas salpicadas de guano, eu vou processar a Paradise Lines. Eu vou arrancar-lhes a pele. Vai valer a pena viver, nem que for só para isso, para processá-los. Eu vou me livrar dessa. Isso eu não tenho dúvidas. Eu vou sair daqui. Mais tarde. Quando fazia meu inventário, esqueci uma coisa. 2 quilos de heroína pura, valendo cerca de 350 mil dólares. Preço de rua, em Nova York. Aqui seu valor é zero. Zero absoluto. Não é engraçado? Dia 28 de janeiro. Bem, eu consegui comer, se aquilo se chama comer. Havia uma gaivota encarapitada em uma das rochas no centro da ilha. Naquele ponto as rochas ficam amontoadas, em uma espécie de montanha em miniatura. Todas elas também cobertas de bosta de ave. Peguei uma pedra que se ajustava à minha mão e escalei as rochas, até o mais próximo que ousei. A gaivota continuou lá, em cima de sua rocha, fitando-me com brilhantes olhos negros. Eu fiquei surpreso por não assustá-la com os roncos do meu estômago. Atirei a pedra com tanta força quanto pude e a atingi de lado. A gaivota soltou um grasnido alto e tentou fugir voando, mas eu tinha lhe quebrado a asa direita. Subi dificultosamente o resto das rochedas, mas ela escapou. Pude ver o sangue pontilhando suas penas brancas. A filha da mãe obrigou-me a uma verdadeira caçada. Uma vez no outro lado do monte central de rochas, enfiei o pé na fenda entre as 2 pedras e quase fraturei o tornozelo. A gaivota finalmente começou a ficar cansada e acabei agarrando-a no lado leste da ilha. Aliás, ela tentava entrar na água e ir embora nadando. Aferrei um punhado das penas da sua cauda. Ela se virou e me bicou. E então peguei-a pelo pé. Pus a outra mão em torno do seu miserável pescoço e torci. O som da fratura me encheu de satisfação. O almoço está servido. Ouviram? O almoço está servido! Levei-a para o meu acampamento. Mas antes de depená-la e estripá-la, passei iodo na ferida produzida por sua bicada. Aves possuem todos tipos de micróbios transmissíveis e, no momento, o último de que preciso é uma infecção. A operação na gaivota transcorreu normalmente. Não pude cozinhá-la, o que foi uma pena. Afinal, na ilha não existe qualquer tipo de vegetação ou madeira atirada pelas ondas. Além do que, o bote afundou. Assim, tive que comer a carne crua. Meu estômago queria expulsá-la em seguida. Eu compreendi, mas não permiti que o fizesse. Contei em ordem regressiva até passar a náusea. Isso quase sempre funciona. Podem imaginar aquela ave, quase me quebrando o tornozelo e depois me bicando? Se pegar outra amanhã, eu vou torturá-la. Deixei que esta escapasse da tortura fácil demais. Agora, enquanto escrevo, posso olhar para sua cabeça decepada na areia. Os olhos negros, mesmo com o vidrado da morte, parecem zombar de mim. Gaivotas terão alguma quantidade de cérebro? Serão comíveis? Dia 29 de janeiro. Nada para mascar hoje. Uma gaivota pousou perto do alto da pilha de rochas, mas fugiu voando, antes que eu chegasse perto bastante para lhe dar uma rasteira. A minha barba começa a crescer e coça como o diabo. Se a gaivota voltar e eu conseguir pegá-la, vou arrancar-lhe os olhos antes de comê-la. Fui um danado de um cirurgião, como creio ter dito. Eles me botaram para fora
Francamente, chega a ser engraçado. Eles fazem qualquer sujeira, mas ficam revoltados, hipocritamente revoltados, quando alguém é apanhado fazendo o mesmo. Dane-se, Jack, desde que não seja eu. O segundo juramento de Hipócrates e Hipócritas. Eu havia juntado o suficiente com minhas aventuras, quando o interno e residente... Bom, presume-se que o cara, então, seja como um dignatário e cavalheiro, segundo o juramento de Hipócritas, mas não acreditam nisso. Para poder instalar consultório em Park Avenue. Foi também uma coisa boa para mim. Eu não tinha nenhum pai rico ou patrocinador estabelecido, como tantos dos meus colegas. Quando pude pregar minha tabuleta de profissional, fazia 9 anos que meu pai estava na cova dos indigentes. Minha mãe faleceu 1 ano antes de ser cassada a minha licença para clinicar. Aquilo foi um atraso de vida. Eu me envolvera com meia dúzia de farmacêuticos do SCA, com 2 firmas fornecedoras de medicamentos e pelo menos 20 outros médicos. Os pacientes eram enviados para mim e eu enviava pacientes. Continuava operando e prescrevendo a correta medicação pós-operativa. Nem todas as cirurgias eram necessárias, porém jamais fiz uma só contra a vontade do paciente. E nunca tive um paciente que lesse o escrito no receituário e simplesmente dissesse: eu não quero isso. Ouçam, se a gente permitir, elas têm uma esterectomia em 1965 ou uma tireoide parcial em 70 5 ou 10 anos mais tarde, continuam tomando sedativos. Algumas vezes eu permitia. Não era o único, compreendam. Tais pacientes podem custear o hábito. Por outro lado, às vezes um paciente tem problemas para dormir após uma cirurgia de pouca monta, ou problemas para conseguir pílulas de dieta, ou Librium. Tudo podia ser arranjado? Claro! E se não arranjassem comigo, arranjariam com alguém mais. Então, o pessoal dos impostos chegou a Loventhal, aquele carneiro covarde. Jogaram-lhe 5 anos na cara e ele tossiu meia dúzia de nomes. E um deles era o meu. Vigiaram-me por algum tempo. E quanto o aterraram, eu valia muito mais do que 5 anos. Existiam alguns outros envolvimentos, além dos formulários em branco, do qual eu não desistira por completo. E curioso, mas eu não precisava mais daquilo. Porém, se formara o hábito. É difícil abrir mão de uma grana extra. Bom, eu conhecia algumas pessoas, movi os cordões e atirei 2 sujeitos aos lobos. Ninguém de quem eu gostasse, contudo. Os que entreguei aos federais eram verdadeiros filhos da mãe. Céus, mas que fome que eu estou sentindo! 30 de janeiro. Hoje não tem gaivota. Isso me recorda os avisos que às vezes vemos nas carrochinhas de lá do subúrbio. Hoje não há tomate. Entrei na água até a cintura, levando na mão a faca molada. Fiquei absolutamente imóvel, no mesmo lugar, durante 4 horas, com o sol batendo em mim. Por 2 vezes pensei que fosse desmaiar, mas contei retroativamente, até passar a sensação. Eu não vi nenhum peixe. Não havia um só amostra. 31 de janeiro. Matei outra gaivota, da mesma forma que a primeira. Eu estava tão faminto que não a torturei como havia premeditado, é claro que não. Tirei-lhe as tripas e a comi. E depois espremi as tripas e comi também. É estranho como sentimos a vitalidade renascendo. Eu começava a ficar assustado. Deitado à sombra da grande pilha central de rochas, pensava ouvir vozes. Eu estava ouvindo a voz do meu pai, da minha mãe, da minha ex-esposa e, pior que tudo, também o grande canalha que me vendeu a heroína em Saigon. Ele tinha uma voz ciciante, possivelmente devido a uma fenda palatina parcial. Vamos! Dizia sua voz vinda de Nenhures. Vamos! Dê uma ceirada!
Assim não perceberá que está com tanta fome? És uma beleza. Só que eu nunca me dopei, nem mesmo com pílulas para dormir. Loventhal se matou. Eu contei isso? Aquele covarde enforcou-se no que era o seu escritório. Da maneira como eu penso, ele prestou um favor ao mundo. Eu queria minha licença de volta. Algumas das pessoas com quem falei achavam que seria possível, mas ia me custar uma nota alta, mais do que eu poderia imaginar. Eu tinha 40 mil num cofre no banco. Decidi que precisaria correr o risco e modificar a situação, dobrar ou triplicar aquela grana. E então procurei Rony Ranelli. Eu e Rony jogamos futebol juntos na universidade. E quando o seu irmão menor se decidiu por medicina interna, ajudei-o a conseguir uma residência hospitalar. O próprio Rony fazia preparatórios para direito. Não é engraçado isso? Quando estávamos crescendo, no quarteirão costumávamos chamá-lo de Rony Legal, porque ele apitava todos os jogos de stickball e arbitrava o hóquei. Quem não gostasse das suas decisões, podia escolher ficar de boca fechada ou comer socos. Os porto-riquenhos o chamavam de Rony Carcamano. Tudo em uma só palavra. Rony Carcamano. Isso o chateava, porque esse cara fez faculdade, diplomou-se em leis e foi aprovado sem a menor dificuldade, da primeira vez em que se submeteu aos exames para advogar. E então montou um escritório na antiga vizinhança, bem em cima do bar aquático. Eu fecho os olhos e ainda posso vê-lo cruzando o quarteirão naquele seu Continental branco, o maior tubarão da cidade em questão de empréstimos. Eu sabia que Rony tinha algo para mim. É perigoso, disse ele, mas você sempre pode cuidar de si mesmo. E se conseguir a licença de volta, eu o apresentarei a 2 sujeitos. Um deles é um representante estadual. Ele me forneceu 2 nomes. Um deles era do grande China, Henry Lee Tzu. O outro era de um vietnamita chamado Solon Nigo, um químico. Por um preço estipulado, testaria o produto do China. China era conhecido por suas brincadeiras eventuais. As brincadeiras eram sacos plásticos repletos de talco, de detergente em pó para limpar esgoto, de maisena. Rony dizia que um dia Lee Tzu seria ainda morto por causa de suas brincadeiras. Dia 1º de fevereiro. Houve um avião. Voou diretamente em cima da ilha. Tentei subir ao monte de rochas e acenar para ele, mas meu pé enfiou-se em um buraco. Aquele mesmo maldito buraco que me prendeu no dia em que eu matei a primeira gaivota, presumo. Fraturei o tornozelo. Fratura composta. Foi como um balanço, uma dor indescritível. Gritei e perdi o equilíbrio, girando os braços como um louco, mas acabei rolando até embaixo. Bati com a cabeça e, bem, tudo ficou negro. Só acordei quando já era crepúsculo. Perdi algum sangue onde eu bati com a cabeça. Meu tornozelo havia inchado como um pneu, e de quebra tive um sério caso de queimadura por exposição ao sol. Eu acho que se tivesse uma hora a mais ao sol, eu acabaria com bolhas na pele. Arrastei-me até aqui e passei a última noite tirintando e chorando de frustração. Desinfetei o ferimento da cabeça, logo acima do lobo temporal direito. Coloquei ataduras, pelo menos o melhor que eu pude. Foi apenas um ferimento superficial no couro cabeludo, mas uma conclusão secundária, suponho eu. Porém, o tornozelo foi uma coisa feia, envolvendo 2 lugares, talvez 3. Como é que eu vou perseguir as aves agora? Só podia ser um avião em busca de sobreviventes no Calas. Com a escuridão e a tempestade, o barco salva-vidas pode ter sido levado para quilômetros e quilômetros de distância do local do naufrágio. É possível que nem voltem mais por aqui. Céus, e esse tornozelo dói tanto. Dia 2 de fevereiro. Fiz um sinal na pequena praia de areia branca no lado sul da ilha, onde o barco salva-vidas aportou.
Levei o dia inteiro, com paradas para descansar na sombra. Mesmo assim, perdi os sentidos 2 vezes. Imagino que já tenha perdido uns 12, 13 quilos, em especial pela desidratação. E agora, contudo, de onde estou sentado, posso ver as 4 letras que levei o dia inteiro escrevendo. Rochas escuras contra a areia branca, dizendo help, em letras de 1,5 metro de altura. Se outro avião passar, ele não vai perder. Se houver outro avião. Meu pé lateja constantemente. Continua inchado e muito vermelho em torno da fratura dupla. A vermelhidão parece ter aumentado. Amarrando-o apertadamente com minha camisa, alivio o pior da dor. Porém, ela continua forte, a ponto de eu antes perder os sentidos do que dormir. Comecei a pensar que, bem, talvez eu precise amputá-lo. Dia 3 de fevereiro. A inchação e a vermelhidão estão piores. Eu vou esperar até amanhã. Se a operação se tornar necessária, eu acho que eu vou conseguir levá-la a cabo. Eu tenho fósforos para esterilizar a faca molada, além de agulha e linha do estojo de costura. Minha camisa vai servir como atadura. Para acúmulo, conto com 2 quilos de sedativo. Aquele sedativo. Embora dificilmente do tipo que eu receitaria. Contudo, as pessoas o tomariam se pudessem consegui-lo. Isso pode apostar. Aquelas velhas damas de cabelos azulados cheirariam qualquer coisa se pensassem que isso as deixaria altas. Vocês podem crer nisso. Dia 4 de fevereiro. Eu decidi amputar meu pé. Bom, agora há 4 dias que não como. Se esperar mais tempo, corro o risco de desmaiar, de choque ou de fome no meio da operação, com uma hemorragia que vai me levar à morte. Afinal, embora eu esteja um trapo, eu quero viver. Lembro-me do que Mockridge disse certa vez em Anatomia Básica. Nós o chamávamos de velho Mookie, cedo ou tarde. A pergunta se apresenta a todo estudante de medicina. Até que ponto o paciente suporta o choque de um trauma? E então, ele seguia o mapa do corpo humano com sua ponteira, indicando o fígado, os rins, o coração, o baço, os intestinos. Reduzia a seu nível básico. Senhores, a resposta é sempre outra pergunta. Até que ponto o paciente deseja sobreviver? Creio que posso ser bem-sucedido. Eu tenho certeza. Eu acho que estou escrevendo para adiar o inevitável. Mas ocorreu-me que, bem, ainda não terminei a história de como vim parar aqui. Talvez devesse preencher essa lacuna para o caso da operação dar errado. Levarei apenas alguns minutos. E estou certo de que sobrará claridade, a luz do dia, suficiente para a operação. Porque, segundo meu pulsar, são apenas 9h09 da manhã. Voei para Saigon como turista. Parece estranho, pois não devia. Ainda existem milhares de visitantes para lá todos os anos, a despeito da guerra de Nixon. Há pessoas que também gostam de ver destroços de veículos e brigas de galo. Meu amigo chinês tinha mercadoria. Levei-a a Nigo, que declarou o material de pureza máxima. Ele me contou que Litsu tinha feito uma de suas brincadeiras 4 meses atrás e que sua esposa voou em pedaços ao ligar a ignição do seu Opel. Desde então, não houvera mais brincadeiras. Fiquei 3 semanas em Saigon. Havia comprado passagem de volta a São Francisco em um navio cruzeiro, o Calas, camarote de primeira classe. Não houve problemas para subir a bordo com a mercadoria, por uma certa quantia, é claro. Ligou arranjou para que 2 funcionários aduaneiros simplesmente me acenassem para ir em frente, após a vistoria em minhas malas. A mercadoria estava acondicionada em uma sacola de voo, que eles nem se deram ao trabalho de verificar. Vai ser mais difícil passar pela alfândega dos Estados Unidos, disse-me Nigo. Contudo, isto é problema seu.
Eu não pretendia fazer a mercadoria passar pela aduana americana. Rony e Ranelli conseguiram que um mergulhador fizesse um certo trabalhinho arriscado por $3.000. Eu deveria encontrá-lo, agora que eu penso nisso, seria há 2 dias passados. Eu deveria encontrá-lo em um cortiço em São Francisco, chamado Hotel São Regis. O plano era colocar a mercadoria em uma lata à prova d'água. Adaptados ao topo, haveria um timer e um pacote de corante vermelho. Pouco depois de atracarmos, a lata seria atirada ao mar, mas não por mim, naturalmente. Eu ainda procurava um cozinheiro ou camareiro que aceitasse uma nota extra e fosse esperto ou estúpido o bastante para ficar de boca fechada depois disso. E foi quando o Callas afundou. Eu não sei como nem porquê. Havia uma tempestade, mas o navio parecia enfrentá-la perfeitamente. Por volta das 8 da noite do dia 23, houve uma explosão em algum lugar abaixo dos convéses. No momento, eu me encontrava no salão, e o Callas começou a adernar, quase imediatamente. Para a esquerda, para a esquerda. Eles chamam de bombodo ou estibodo. Pessoas gritavam e corriam para todos os lados. Garrafas caíam das prateleiras no fundo do bar e estilhaçavam-se no chão. Um homem irrompeu dos níveis mais baixos, cambaleando com a camisa queimada e a pele transformada em churrasco. O alto-falante começou a dizer às pessoas que se encaminhassem para os postos de barcos salva-vidas, que lhes tinham sido designados durante o treinamento contra incêndio, no início do cruzeiro. Os passageiros continuaram correndo de um lado para o outro. Bem poucos se tinham dado ao trabalho de comparecer ao treinamento. Eu não só compareci, como cheguei cedo. Queria estar na primeira fila. Compreendam, de maneira a ter uma visão total de tudo. Sempre dedico a máxima atenção a tudo, quando se trata de conservar a pele. Fui ao meu camarote, peguei as sacolas de heroína e coloquei cada uma em meus bolsos da frente. Depois segui para o posto de salva-vidas 8. Quando subi a escada para o convés principal, houve mais 2 explosões, e o barco passou a se inclinar ainda mais acentuadamente. A confusão predominava no ambiente. Vi uma mulher gritando com um bebê nos braços enquanto passava por mim. Ela então escorregou no piso cada vez mais inclinado, bateu com as coxas na amurada e caiu para fora do barco. Ainda a vi girar 2 vezes em pleno ar e iniciar um terceiro giro, antes de perdê-la de vista. Um homem de meia idade sentado no centro do jogo de mareias, no tombadilho, arrancava os cabelos. Outro homem em trajes de cozinheiro, horrivelmente queimado no rosto e nas mãos, cambaleava de um lugar para o outro, gritando: "Me ajudem! Eu não consigo enxergar! Me ajudem! Eu não consigo enxergar!" O pânico era quase total. Transmitira-se dos passageiros à tripulação, como uma doença. Lembrem-se de que o tempo decorrido entre a primeira explosão até o real afundamento do Cafas foi de somente 20 minutos. Alguns postos dos escaleres estavam apinhados de gente gritando, enquanto outros se encontravam absolutamente vazios. O meu, no lado do barco que adernava, estava quase deserto. Apenas eu e um marinheiro comum, de rosto pálido e com espinhas. "Vamos botar logo esse filho da puta na água!" disse ele com os olhos girando loucamente nas órbitas. "Essa maldita banheira vai direto pro fundo!" Não há dificuldade em operar-se as engrenagens de um barco salva-vidas, mas em seu crescente nervosismo, o marinheiro emaranhou todo o seu lado da cordoalha. O barco desceu 2 metros, depois ficou pendurado. A proa meio metro mais baixa do que a popa. Eu ia aproximar-me para ajudá-lo, quando ele começou a gritar. Ele conseguiu desemaranhar a cordoalha e ficar com a mão presa ao mesmo tempo. A corda que se desenrolava raspou firme sobre sua mão aberta, arrancando a pele, e ele foi expelido por sobre a borda. Joguei a escada de cordas para baixo,
Desci por ela apressadamente e soltei o escalé da cordoalha que o abaixava. Depois remei, algo que havia feito ocasionalmente por prazer, quando nas casas de veraneio com os amigos. Algo que, bem, agora eu fazia para salvar a minha vida. Sabia que se não me afastasse o suficiente do agonizante Calas antes que ele afundasse, a sucção me levaria para o fundo com ele. Apenas 5 minutos mais tarde, o Calas afundou. Eu não escapei inteiramente à sucção. Precisei remar como um louco, apenas para ficar no mesmo lugar. O navio afundou rapidamente. Havia ainda pessoas aferradas à murada da proa, aos gritos. Pareciam um bando de macacos. A tempestade aumentou. Perdi um remo, porém consegui manter o outro. Passei toda aquela noite numa espécie de sonho. Primeiro esvaziando a água do fundo, depois agarrando o remo e remando furiosamente, para manter a proa do bote na direção da próxima onda que vinha se avolumando a cada minuto. Pouco antes do alvorecer do dia 24, as ondas começaram a ficar mais fortes atrás de mim. O barco arremeteu para diante. Eu estava aterrorizado, mas eufórico ao mesmo tempo. E de repente, a maioria das tábuas no fundo foi arrancada de sob os meus pés. Antes, entretanto, que o escalé pudesse afundar, foi atirado para esse monte de rochas, completamente esquecido por Deus. Eu nem ao menos sabia onde estava. Não tinha a menor ideia de minha localização. Navegar nunca foi meu ponto alto. Contudo, eu sei o que eu tenho que fazer. Este talvez seja o último registro desse livro, mas eu creio que terei êxito de algum modo. Não o tive sempre. Por outro lado, hoje em dia fazem coisas espetaculares em matérias de próteses. Eu posso me virar muitíssimo bem com apenas um pé. Chegou a hora de verificar se eu sou tão bom como eu imagino. Boa sorte. Dia 5 de fevereiro. Eu já fiz. A dor era a parte que mais me preocupava. Eu posso suportá-la, mas pensei que, em minha condição debilitada, uma mistura de fome e agonia poderia me levar ao desfalecimento, antes que eu conseguisse terminar. A heroína, no entanto, resolveu isto completamente. Abri uma das sacolas e aspirei 2 boas pitadas sobre a superfície de uma rocha plana. Primeiro a narina direita, depois a esquerda. Foi como aspirar algo gelado e maravilhosamente entorpecedor, que se espalhou pelo cérebro, de baixo para cima, como se fosse um soco, mas um soco indolor. Aspirei a heroína. Assim que terminei de escrever nesse diário ontem isso, foi às 9h45, quando tornei a consultar meu relógio. As sombras se tinham movido, deixando-me parcialmente ao sol, e já era 12h41. Eu havia cochilado. Nunca imaginei que isso poderia ser tão belo. Eu não entendo por que era tão desdenhoso antes. A dor, o terror, a infelicidade, tudo desaparece, deixando apenas uma calma eufórica. Foi nesse estado que eu operei. E naturalmente houve muita dor. A maioria dela na parte terrena da cirurgia. Contudo, ela parecia desligada de mim, como se fosse a dor de outra pessoa. Isso me perturbou, claro. Porém foi algo muito interessante. Dá para entender? Talvez vocês entendam. Se usarem uma forte medicação com base na morfina, trata-se de algo mais do que a dor imprecisa. Induz a um estado de mente, a uma serenidade. Posso compreender porque as pessoas ficam viciadas. Embora viciado me pareça uma palavra forte demais, mais comumente usada por aqueles que nunca experimentaram. Embora sentida a meio, a dor começou a tornar-se uma coisa mais pessoal.
fui invadido por ondas de vertigem. Olhava ansiosamente para a sacola aberta do pó branco, mas me forçava a desviar os olhos. Se repetisse a dose, teria uma hemorragia fatal, tão certa como se perdesse os sentidos. E em vez disso, contei retroativamente a partir de 100. A perda de sangue era o fator mais crítico, é claro. Como cirurgião, eu estava vitalmente cônscio disso. Nenhuma gota podia ser perdida desnecessariamente. Quando um paciente sofre uma hemorragia durante uma cirurgia no hospital, podemos dar-lhe uma transfusão de sangue. Aqui eu não dispunha de tais luxos. O que estava perdido, e quando terminei, a areia debaixo de minha perna estava escura de sangue. Estava perdido. Até que minha fábrica interna renovasse o suprimento. Eu não tinha pinça, hemostatos ou fio cirúrgico. Iniciei a cirurgia exatamente ao 12h45 e terminei às 13h50. E imediatamente mediquei-me com a heroína, uma dose maior do que a de antes. Penetrei em um mundo cinza e indolor, lá permanecendo até quase às 5 da tarde. E quando saí dele, o sol aproximava-se do horizonte oeste, esbatendo uma trilha dourada através do Pacífico Azul até onde me encontrava. Eu nunca tinha visto nada tão belo. Toda a dor valeu por apenas aquele instante. Uma hora depois, cheirei uma pitada a mais, apenas para saborear e apreciar o melhor pôr do sol. Logo depois do escurecer, Um momento. Eu já lhes contei que estou sem comer nada há 4 dias e que a única ajuda que eu me valie na questão de reabastecer minha debilitada vitalidade foi o meu próprio corpo. Acima de tudo, não lhes disse. Eu não disse a vocês, incessantemente, que a sobrevivência é uma atividade da mente superior. Eu não pretenderei me justificar aqui. Vocês sabem disso, alegando que vocês teriam feito o mesmo. Em primeiro lugar, o mais provável é que não sejam cirurgiões. Mesmo que estivesse a par da mecânica da amputação, poderiam manejar mal a situação, de que qualquer modo sangrariam até a morte. E mesmo que suportassem a operação e o choque do traumatismo, talvez a ideia nunca penetrasse em suas mentes pré-condicionadas. Não faz diferença. Ninguém vai saber. Meu último ato, antes de deixar a ilha, será destruir esse livro. Eu fui muito cuidadoso. Lavei-o minuciosamente antes de comê-lo. Dia 7 de fevereiro. A dor no coto foi terrível, lancinante de quando em quando. No entanto, eu creio que a arraigada comichão, à medida que se inicia o processo de cicatrização, tem sido o pior. Essa tarde fiquei pensando em todos os pacientes que se queixavam de não suportarem a terrível e não coçável coceira da carne em falta. Eu sorria. Dizia a eles que no dia seguinte se sentiriam melhor, pensando comigo mesmo como eram lamentosos e moles aqueles bebês ingratos. Bem, agora eu posso compreender. Por várias vezes estive perto de rasgar e arrancar as ataduras feitas com a minha camisa e coçar, cravar os dedos na carne viva e macia, puxar as suturas rudes, deixar o sangue esguichar para a areia. Qualquer coisa, tudo, enfim, para ficar livre dessa enlouquecedora, dessa horrível coceira. Em tais momentos, eu contava regressivamente, começando em 100, e cheirava heroína depois. Bom, não faço ideia da quantidade que já lancei em meu organismo. Porém, eu sei que eu tenho ficado dopado quase que continuamente, desde a operação. A heroína diminuiu a fome,
como sabem, mas tenho consciência de estar faminto. Existe um vago e distante vazio no meu estômago, e isso é tudo. Poderia ser facilmente ignorado. Contudo, eu não posso fazer isso. A heroína não possui o valor calórico mensurável. Estive me testando, rastejando de um lugar para o outro, medindo minhas energias. Elas estão acabando. Oh, meu Deus, eu espero que não. Mas talvez seja necessária outra cirurgia. Mais tarde, outro avião sobrevoou a ilha, alto demais para me sentir útil. Tudo quanto pude ver foi aquela esteira de vapor do jato, espichando-se no céu. Mesmo assim, acenei para ele. Acenei e gritei para ele. E depois que ele desapareceu, eu chorei. Eu chorei muito. Está ficando muito escuro para enxergar. Comida. Comida. Estive pensando em todos os tipos de comida. Desde a lasanha da minha mãe, o pão de alho, lagosta, escargot, filé mignon, pêssegos melba, aquele grelhado londrino, a enorme fatia de bolo inglês e a concha de creme de baunilha feita em casa, que nos dão por sobremesa no Mother Crunch, na Primeira Avenida. Pãezinhos quentes, salmão defumado, alasca defumado, presunto defumado com rodelas de abacaxi, rodelas de cebola, molho acebolado com batata frita, chá gelado em longos goles. Batata frita. Batata frita faz a gente lamber os beiços. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94. Meu Deus, meu Deus. Dia 8 de fevereiro. Outra gaivota pousou no monte de rochas essa manhã. Uma das gotas. Eu estava sentado à sombra de minha rocha, o que considero meu acampamento, com o coto envolvido nas ataduras e bem apoiado. Eu comecei a salivar assim que a gaivota pousou, exatamente como um dos cães de Pavlov, babando impotentemente como um bebê, igual a um bebê. Peguei uma pedra, grande o bastante para ficar bem ajustado em minha mão, e comecei a engatinhar para a gaivota. 4 quarter. Estamos agora reduzidos a 3. Terceira e longa yard dash. Pinzete recua para o passe. Paine, quer dizer. Paine. Eu não tinha tanta esperança. Estava certo de que a gaivota iria voar. Contudo, precisava tentar. Se pudesse aprinhá-la, uma ave tão gorda e insolente como aquela poderia adiar indefinidamente a segunda operação. Rastejei para ela, com o coto batendo em uma rocha de quando em quando, enviando estrelas de dor por todo o meu corpo. Esperei que ela voasse. Ela não voou. Apenas andou de um lado para o outro. Seu peito canudo e empinado, como o de algum general avícola, passando tropas em revista. De vez em quando olhava para mim com seus olhinhos astutos e eu ficava rígido como uma pedra. Contava de trás para diante, começando de 100 até ela recomeçar a andar para lá e para cá. Cada vez que ela agitava as asas, meu estômago parecia encher-se de gelo. Continuei babando. Não era possível me controlar. Eu estava babando como um bebê. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei espreitando. 1 hora, 2. E quanto mais perto eu chegava, mais meu coração disparava e mais saborosa me parecia a gaivota. Ela dava a impressão de zombar de mim. Comecei a acreditar que tão logo eu chegasse à distância de tiro, ela voaria para fora do meu alcance. Meus braços e pernas tinham começado a tremer. Eu sentia a boca seca. O coto latejava de modo lancinante. Agora eu penso que devia estar sentindo dores por falta da droga. Bem, mas tão cedo assim? Fazia menos de uma semana que eu vinha usando. Não importa. Eu precisava dela. Eu preciso. Há muita heroína ainda, bastante. Se tiver que me submeter a um período de cura mais tarde, quando eu voltar aos States,
Eu me interno na melhor clínica da Califórnia e tudo será como uma brincadeira. No momento, o problema não é esse. O menor risco que eu corria ali era ser um viciado. Quando cheguei a uma boa distância para acertar, não quis atirar a pedra. Fiquei insanamente convicto de que erraria. E provavelmente por mais de 1 metro eu erraria. Eu precisava chegar mais perto. E assim continuei a rastejar para um monte de rochas, a cabeça jogada para trás, o suor escorrendo do meu corpo debilitado de espantalho. Meus dentes haviam começado a cariar. Pois eu já lhes contei. Se fosse um cara supersticioso, diria que era porque tinha comido... Bem, nós sabemos o que, não é mesmo? Parei novamente. Estava muito mais perto dela do que estivera as das outras gaivotas. Contudo, não conseguia forçar-me a jogar-lhe a pedra. Aferrei-a na mão até os dedos doerem, mas continuava sem atirá-la, porque sabia exatamente o que ia acontecer caso falhasse a pontaria. Eu pouco me importo se usar toda a mercadoria. Processarei todos eles até o fim. Ficarei numa boa pelo resto da vida. Na minha longa vida. Penso que teria rastejado até a gaivota, sem jogar a pedra, se ela finalmente não voasse. Eu chegaria até o alto e a estrangularia. No entanto, a maldita bateu as asas e fugiu. Eu gritei para ela, ergui-me nos joelhos e atirei a pedra com todas as forças. E acertei. A enorme ave soltou um grasnido estrangulado e caiu no outro lado do monte de rochas. Rindo e falando incoerentemente. Agora há pouco ligando se batia com o coto em algum obstáculo ou abria ferida. Rastejei até o alto e para o outro lado. Eu perdi o equilíbrio e bati com a cabeça. Eu nem mesmo me dei por isso. Não no momento. Embora houvesse se formado um galo enorme, eu só conseguia pensar na gaivota e em como a tinha acertado. Uma sorte fantástica em pleno ar. Eu a acertara. No outro lado da pilha de rochas, ela saltava desajeitadamente para a praia. Uma asa quebrada, a parte inferior do corpo vermelha de sangue. Engatinhei o mais depressa que eu pude. Porém, ela ainda era mais rápida. Uma corrida de aleijados. Eu podia tê-la agarrado. A distância diminuía entre nós, se não fosse por minhas mãos. Eu preciso ser muito cuidadoso com elas, é claro. Eu posso vir a precisar das mãos novamente. A despeito dos meus cuidados, as palmas estavam laceradas. Quando alcancei a estreita faixa de praia, além de estilhaçar o mostrador do meu pulsar contra a crista de uma pedra, a gaivota saltou para a água, grasnindo repulsivamente. Mas eu consegui alcançá-la. Agarrei um punhado de penas de sua cauda, que ficou entre os meus dedos. E depois caí, inalando água, fungando e asfixiando. Rastejei mais, inclusive tentei nadar atrás dela. As ataduras me caíram do coto e eu comecei a afundar. Eu pude apenas retornar à praia, trêmulo de exaustão, dilacerado pela dor, chorando e xingando, gritando e chorando. Ela ficou flutuando por mais um tempo, cada vez mais distante. Eu tenho a impressão de que, a certa altura, eu lhe pedia que voltasse. Volta, volta, por favor, volta. No entanto, quando se foi, por sobre o Recife, acho que já estava morta. Não é justo, não é justo. Levei quase 1 hora engatinhando para o meu acampamento. Cheirei uma boa dose de heroína, mas mesmo assim, continuo francamente furioso com a gaivota. Se eu não ia consegui-la, por que zombar de mim? Por que não se limitou a fugir voando? Dia 9 de fevereiro.
eu amputei meu pé esquerdo e o envolvi em ataduras feitas com minhas calças. Curioso. Durante toda a cirurgia fiquei babando. Babando do mesmo jeito que de quando eu vi a gaivota. Babando irremediavelmente. Contudo, obriguei-me a esperar até depois do escurecer. Fiquei contando para trás, a partir de 100, 20 ou 30 vezes. 100, 99, 98, 97, 96. E então, fico repetindo para mim mesmo. Rosbife, rosbife frio, rosbife frio, rosbife frio. Dia 11, eu acho, de fevereiro. Choveu durante 2 dias. Também ventou forte. Consegui mover algumas rochas da pilha central, suficientes para fazer um buraco onde pudesse me abrigar. Encontrei uma aranha pequenina. Apertei-a entre os dedos antes que pudesse fugir, e depois a comi. Muito gostosa, suculenta. Refleti que as rochas acima de mim podem cair e sepultar-me vivo. Eu não me importo com isso. Passei dopado toda a tempestade. Talvez tenha chovido 3 dias, em vez de 2, ou apenas 1. Contudo, eu acho que escureceu 2 vezes. Adoro desligar-me da realidade. E então, não sinto dores nem comichões. Sei que sobreviverei a isso. Uma pessoa não passa por semelhante provação em troca de nada. Quando eu era criança, havia um padre na igreja da Sagrada Família, um sujeito tampinha que adorava discorrer sobre o inferno e pecados mortais. De fato, aquele era um verdadeiro hobby para ele. Falar sobre pecado, falar sobre inferno. Seu conceito era de que não se pode anular um pecado mortal. Eu sonhei com ele essa noite, com o padre Haley, em sua batina negra, seu nariz de beberrão sacudindo o dedo para mim e dizendo: "Que vergonha, Richard Pinzenti! Um pecado mortal! Você vai pro inferno, garoto! Você vai pro inferno!" Ri dele. Se este lugar não é um inferno, então é o quê? E o único pecado mortal é desistir. Metade do tempo estou delirando. Na outra metade, meus cotos comicham e a umidade faz com que doam terrivelmente. Ainda assim, eu não desisto. Juro. Isto não acontece por nada. Isso tudo não é em vão. Dia 12 de fevereiro. O sol despontou novamente. Faz um lindo dia. Espero que eles estejam congelando os traseiros lá onde eu morava. Foi um bom dia para mim. Tão bom como é possível nessa ilha. A febre que eu tive durante a tempestade parece ter caído. Eu estava fraco e tiritante quando rastejei para fora do meu abrigo. Mas depois de jazer ao sol por 2 ou 3 horas, comecei a sentir-me humano de novo. Engatinhei para o lado sul e encontrei vários pedaços de madeira, lançados aqui pela tempestade, incluindo-se várias tábuas do meu barco salva-vidas. Havia algas e plantas marinhas em algumas das tábuas. Eu as comi. Tinham um gosto horrível. Era como comer uma cortina de plástico de chuveiro. Contudo, me senti bem mais forte essa tarde. Arrastei a madeira até o mais longe que eu pude, a fim de que seque. Ainda tem um tubo inteiro de fósforos à prova d'água. A madeira dará um bom fogo para a sinalização, caso alguém chegue logo. Ou talvez uma fogueira para cozinhar. Eu vou dar uma cheirada agora. Dia 13 de fevereiro. Eu encontrei um caranguejo. Matei-o e o assei em uma pequena fogueira. Essa noite eu quase voltei a acreditar em Deus. Dia 14 de fevereiro. Só essa manhã percebi que a tempestade desarrumou a maioria das pedras que formavam o meu sinal de help. Ora, mas a tempestade terminou há 3 dias. Terei ficado realmente tão dopado?
Preciso cuidar disso, baixar a dosagem. E se aparecer um navio enquanto eu estiver desligado? Tornei a compor as letras. Porém, isso me tomou boa parte do dia. E agora estou exausto. Procurei um caranguejo onde encontrei o primeiro, mas nada. Cortei as mãos em várias rochas que eu usei para fazer o sinal, mas imediatamente as desinfetei com o iodo, apesar do cansaço. Eu devo ter cuidado com as mãos, haja o que houver. Dia 15 de fevereiro. Uma gaivota pousou no alto do monte de rochas, mas voou antes que eu chegasse ao alcance de tiro. Eu desejei que ela fosse para o inferno, onde poderia bicar os olhinhos injetados de sangue do padre Rayleigh por toda a eternidade. 17 de fevereiro. Amputei a minha perna esquerda na altura do joelho, mas perdi um bocado de sangue. A dor é lancinante. A dor é lancinante. A despeito da heroína, o choque pelo traumatismo mataria um homem menor. Eu quero responder com uma pergunta. Até que ponto o paciente deseja sobreviver? Até que ponto o paciente quer viver? Minhas mãos tremem. Se elas me traírem, estou acabado. Elas não têm o direito de me traírem. O menor direito. Afinal, eu cuidei bem delas por toda a sua vida. Papariqueias. É melhor que não me traiam, ou se arrependerão. Pelo menos eu não estou com fome. Uma das tábuas do barco salva-vidas partiu-se ao meio, e uma de suas extremidades formou uma ponta. Usei-a. Eu estava babando, mas forcei para esperar. E então fiquei pensando nos churrascos que tínhamos. Pensei na casa de Will Hammersmith, em Long Island, com uma churrasqueira grande o bastante para assar um porco inteiro. Ficávamos sentados na varanda ao anoitecer, com generosos drinks nas mãos, falando sobre técnicas cirúrgicas, scores de golfe ou qualquer outra coisa. E então, armava-se uma brisa e trazia até nós o doce aroma do porco tostando, aquele Judas Iscariotes, o doce aroma do porco se tostando. É algum dia de fevereiro. Eu tirei a outra perna à altura do joelho. Eu dormi o dia inteiro. Esta operação era necessária, doutor? Mãos trêmulas como as de um velho. Eu as odeio. Sangue debaixo das unhas. Feridas. Alguém se lembra daquele modelo na faculdade de medicina, com o ventre de vidro? É assim que eu me sinto. Só que eu não quero olhar. Nem me conte. Recordo que Dom costumava dizer isso. Vinha-se bamboleando até a gente na esquina com seu blusão do clube Proscritos da Rota. E a gente perguntava: como se saiu com ela, Dom? E o Dom respondia: nem me conte. O velho Dom. Eu gostaria de nunca ter saído de lá do subúrbio. Isso soa tão falso que até Dom diria. No entanto, fiquem sabendo que, com a terapia adequada e uma boa prótese, posso ficar novo em folha. Eu voltarei aqui e direi às pessoas: isto foi aonde aconteceu. Dia 23, eu acho, de fevereiro. Eu não tenho coragem, mas é preciso. Contudo, de que jeito vou suturar a artéria femoral em um ponto tão alto? Nesse local ela é tão grande quanto uma autoestrada. Mas vai ser preciso. De algum modo vai ser preciso. Eu fiz a marcação através do topo da coxa, na parte que ainda está carnuda. Fiz a marcação com esse lápis. Eu desejaria parar de babar. Você merece. Você merece uma folga hoje. Portanto, bem, se levanta daí e vai até o McDonald's. 2 rodelas inteiras de carne pura. Aquele maldito molho especial.
alface, picles, cebola sobre um pãozinho com sementes de gergelim. Talalá, talalá, lalá. Fevereiro. Hoje olhei para o meu rosto na água. Não há mais que um crânio coberto de pele. Se eu já estou insano, devo estar. Agora sou um monstro, um fenômeno. Não sobrou mais nada das virilhas para baixo. Apenas um fenômeno. Uma cabeça presa ao torso, arrastando-se na areia pelos cotovelos. Um caranguejo dopado. Não é como chamam a si mesmos agora? Ei, amigo, eu sou um pobre caranguejo dopado. Pode me arranjar um níquel? Dizem que somos o que comemos. E se for verdade, eu não mudei em nada. Absoluto. Santo Deus, o choque traumático! O choque traumático! Não existe isso de choque traumático! Eu sonhei com meu pai. Quando bebia, ele engrolava todo o seu inglês. Não que valesse grande coisa o que ele dizia, aquele fudido ceboso. Eu fiquei tão feliz em ir embora da sua casa, papai. Seu monte fudido de toucinho ceboso. Nada, nada, zero, zero. Eu sabia que ia conseguir. Eu sabia. Eu fugi de você, não foi? Eu fugi caminhando sobre minhas próprias mãos. Só que não há nada mais sobrando para eles cortarem fora. Ontem tirei os lóbulos de minhas orelhas. Mão esquerda lava a direita. Não deixei sua mão esquerda fazer o que faz a direita, uma batata, 2 batatas, 3 batatas, 4. Nós temos uma geladeira com porta na prateleira. E daí? Quem se importa? Esta mão ou aquela? Boa comida, boa carne. Bom Deus, vamos comer! Dedos de dama. Eles têm exatamente o mesmo sabor que dedos de dama. E fim do conto. Sejam bem-vindos. Olá, meus amigos. Que contaço, hein? Esse conto foi pedido eu fiz uma enquete quando estávamos nos aproximando do conto número 666. Olha que sugestivo, né? É o número da besta. E aí eu falei, pô, qual conto que eu vou contar? Qual conto que eu vou contar? Eu resolvi perguntar aos meus amigos. E aí vieram muitas sugestões. E uma delas foi justamente o do sobrevivente. Aqui está tipo de sobrevivente, mas a gente sabe que é aquele conto do baú de esqueletos, é isso? E aí teve outros pedidos, a maioria da busca onírica por Kadar, e eu vou narrar esse conto, tá, gente? Ô professor, põe conto lá no Spotify, eu costumo ouvir por lá. Cara, o Spotify ele não monetiza nada que eu coloco, então, sim, estou colocando, mas os contos mais antigos, que aqui já foram ouvidos, e aí, quando dá mais ou menos, eu devo estar no Spotify ainda no conto 300, por aí, ok? Aqui eu já estou me aproximando do conto 700, ok? Então, se você puder, quiser ajudar realmente o canal, você vai ouvi-lo no YouTube, que ele monetiza, ajuda o projeto a se manter no ar, ok? E vou sim narrar a busca onírica por Kadar. Eu não estava achando o conto, não estava achando o texto. E no final eu tinha ele aqui em casa, uma bobeira minha. Casa Abandonada, do Howard Phillips Lovecraft, eu acho que eu já narrei, não sei. Um conto aqui chamado Hiato, Beto Oliveira. Beto é meu amigo, né, escritor. Do Guimarães Rosa, ele fala do medo, do suspense, né? De onde vem o medo? Ou este terráqueo mundo é de trevas,
ou o que resta do sol tentando iludir-nos do contrário. Tem aqui um que fala também do Saint Junkie, pediu um do Clive Baker, também diz que são ótimos, eu já narrei alguns dele aqui. O livro, o Felipe Mecenas diz que, eu queria o livro Chá nas Montanhas. É bom esse conto, pessoal? Do livro Chá nas Montanhas, o conto Um Episódio Distante, do Paul Bowles. É assim? Deve ser bom, né? Falou que o clima é pesadão, é de um linguista que acaba sendo sequestrado por povos do deserto perto de Marrocos. Pô, deve ser um belo conto, eu vou procurar. Aí pediu aqui o Alquimista do Howard Phillips, não o do Paulo Coelho. E aqui o Fábio Pinho pediu o Sobrevivente do Stephen King. A Laís corroborou o pedido dele, falou, não, é bom mesmo, pode ler. E eu gostei. Sinceramente, achei bem aquela aflição, né, do cara. O Sandro pediu Um Estudo em Esmeralda, do Neil Gaiman. Esse é do Sherlock, não é, ô Sandro? Eu já narrei esse aqui, tá no canal, procura aí. A Dominique pediu A Besta na Caverna. Dominique sempre